Ok, estamos live. Paulo, queres fazer as introduções, apresentações? Pode ser. Olá a todos, boa noite, bem-vindos ao Café Liberal da Iniciativa Liberal de Cascais. Nós estamos aqui com o Miguel Barros, o João e o Frederico Nunes. Vamos agora ter uma pequena conversa sobre o que nos preocupa em Cascais, mas é o Miguel que vai tomar conta das operações. Ok, muito bem. Então, muito boa noite a todos que nos estão a ver em direto no Facebook. Aproveitar também para referir que colocaremos o vídeo, obviamente, no Facebook e igualmente na nossa página do YouTube. A ideia hoje é termos, como o Paulo referiu, uma conversa entre nós, debater aqui alguns temas sobre Cascais, sobre a iniciativa liberal, sobre a nossa perspectiva de uma série de problemas. Porque estamos num período de pandemia ou de crise sanitária. Eu ia perguntar ao João, que é quem está mais a olhar para esse tema. Nós fizemos algumas publicações nas nossas páginas no tema da saúde. Perguntar ao João o que é que nós temos feito, como é que tu vês a situação aqui em Cascais, o que é que achas que pode ser feito diferente? João. Obrigado, Miguel, e boa noite a todos. Bom, nós temos acompanhado esta situação, principalmente aqui em Cascais, do ponto de vista daquilo que é o serviço ao município, da parte não só do Serviço Nacional de Saúde, mas também a resposta que a Câmara tem ou não dado neste aspecto. E para além de nos termos apercebido de uma série de contradições entre aquilo que era a expectativa criada nos municípios relativamente ao executivo atual da Câmara, como, por exemplo, trabalhar em prol de melhores condições logísticas no campo da saúde, algo que já vem, se a memória não me falha, desde 2018, e estarmos em 2020 e ainda termos centros de saúde, onde neste momento se faz um atendimento à janela. Temos acompanhado a situação e para quem nos acompanha no Facebook, repararam que alertámos já para esta situação. Também aquilo que andamos a defender já em termos nacionais, mas também através daquilo que são as iniciativas ou o reflexo local das nossas propostas nacionais, é defender que deve haver um reforço daquilo que é a resposta do Serviço Nacional de Saúde através do envolvimento, se necessário, dos privados. Ou seja, estamos a assistir a um acumular de cirurgias por fazer, consultas por fazer, uma série de atos médicos que não estão a acontecer. E o Serviço Nacional de Saúde não está a ter a resposta mais adequada. E aquilo que é a nossa visão é que devemos utilizar todos os meios que a sociedade civil põe ao nosso dispor em prol daquilo que é a saúde dos cidadãos e principalmente aquilo que nos interessa em termos da IEL em Cascais, aquilo que o município deve agilizar para fazer. Portanto, além de estarmos a perceber como é que isso tem funcionado no terreno, é também alertar para que existe uma forma melhor para fazer as coisas do que a forma atual. Miguel, no fundo é um bocado esse resumo no aspecto da saúde que temos andado a trabalhar. Querem comentar? Não, eu ia fazer isso. Algum de vocês aqui isto foi ao posto de saúde recentemente? Só para se montar se tinha alguma experiência. Tu foste. Não. E então? Correu bem? Em termos daquilo que é o profissionalismo das pessoas que estão no posto de saúde, é uma coisa fabulosa. Eu diria, em termos da função pública, nunca me param de surpreender as pessoas que trabalham, às vezes, em condições que não são comparáveis com aquilo que se encontra no privado, a forma profissional e dedicada que essas pessoas, em que essas pessoas se encontram a fazer o seu trabalho de uma forma muito profissional. No entanto, aquilo que vemos recorrentemente é
de um ponto de vista logístico, por exemplo, faltar condições para pessoas com viatura própria, ou mesmo sem viatura própria, para chegar de uma forma rápida ao posto de saúde, por exemplo. E, por outro lado, parece que a aversão ao risco que neste momento existe em termos da prestação de serviços no setor público é enorme comparativamente, por exemplo, ao setor privado. Por exemplo, desde barreiras no atendimento formado por cadeiras, que está a meio metro entre a pessoa, entre o utente e quem atende a pessoa, com um ecrã de proteção, e isto basicamente fere de morte qualquer tipo de atendimento pessoal, porque se eu estou afastado da pessoa, nem consigo ouvir, nem consigo ser ouvido, o que me obriga quase a saltar por cima das cadeiras para conseguir ter esse serviço. E é algo que, em termos de mensagem, mesmo nos próprios centros de saúde, não só em Cascais, também me desloquei a outros centros de saúde, até parece que estamos a cometer algum sacrilégio por estar lá. Ou seja, porque todos os avisos não venha cá, ou não os queremos cá, porque temos coisas mais importantes para tratar. Eu só gostava de uma coisa, João, sou utente do Centro de Saúde de Cascais, da Unidade de Saúde Familiar de Cidadela, que é no primeiro andar do posto, e eu fui sempre muito bem atendido por toda a gente, isso é indiscutível. Mas faz imensa confusão que os funcionários que lá estão tenham ainda aquele sistema das senhas já nem é do supermercado, que essas já são eletrónicas, é aquele rolo de papel, e que depois estejam ali, senha rosa 43, senha rosa, senha rosa e a amarela, se não estou em erro, a senha azul. Não se faz, não é? Quer dizer, já sabe, os dias correm, no século XX, XXI, já se devia ter posto aquilo a funcionar como deve ser. Mas Miguel, só dar-te um exemplo, uma das vezes que eu fui lá ao Centro de Saúde de Cascais, lá embaixo ao pé do mercado, a primeira vez que entrei pelo Centro de Saúde, aliás, isso até está num dos artigos que publicámos, e o segurança diz-me não pode entrar, para ser atendido tem que sair, virar à direita, e é a segunda janela à direita. Eu até parecia que tinha ouvido mal. Segunda janela aonde? Mas é o que temos. É isso que faz confusão, é estarmos os funcionários, os utentes, todos deviam ser tratados um pouco melhor. Eu compreendo que são alturas especiais, etc. Mas mesmo assim, podia haver um pouco mais de consideração por quem lá trabalha e por quem lá vai. É um problema de gestão, mais do que outra coisa, na minha opinião. Não é um problema da mão de obra, não é um problema... Mas, homem... E não nos podemos esquecer que... Miguel, aqui na parte também da pandemia... Força, João. Não, Frederico, força. O Frederico, deixámos de ouvir. Eu ia dizer que aqui na parte da saúde e da pandemia, para além daquilo que... Estão a ouvir mal, é? Agora estamos a ouvir bem. Estamos a ouvir bem. Ok, boa. Eu estava a dizer que para além daquilo que podemos falar de que feito ou que está a ser mal feito, como o João acabou de mencionar, também é importante falar daquilo que foi feito, mas que não com a intenção correta, não é? Por exemplo, se estivermos a falar da campanha de testes escolar das máquinas de distribuição de máscaras, tudo campanhas que se pode dizer que à primeira vista até têm uma intenção positiva, mas não foram feitas da forma correta para que tivessem os resultados. Nós estamos a ouvir muito mal ao Sim, está com cortes. Estás com cortes. Que as pessoas de Cascais, de facto não estamos a conseguir. Da internet sem fios. Até já. Até já. Sim, mas acho que o Frederico aquilo que estava a tentar dizer basicamente é... Nós estamos a conseguir, não estou a conseguir ouvir o Frederico. O Frederico saiu, ele vai voltar a entrar.
Mas acho que, só complementando aquilo que eu estava a dizer, a diferença entre aquilo que são as intenções e o resultado prático das medidas adotadas, e uma das coisas que temos andado a discutir até é a questão das máquinas de venda que estão espalhadas um pouco por todo o concelho, das máscaras, e as quais foram anunciadas com grande pompa e circunstância, e passado algum tempo foi-se verificar e foram vandalizadas. E a questão que eu acho que todos nós imediatamente perguntamos é: isto são equipamentos para estar ao relento, para estar em zonas não vigiadas? Isto são máquinas que deveriam já estar estudadas desde o início para aquilo que são atos de vandalismo e para resistir a este tipo de situações. Obviamente que isso não desresponsabiliza as pessoas pelas más atitudes que tiveram ao ter esses atos, mas quando se faz este tipo de investimentos, são investimentos que têm que ser feitos com uma visão e com uma antevisão daquilo que são as reais necessidades destas situações. E esses equipamentos resistirem a vandalismo é, digamos, um dos princípios, ou dos primeiros princípios que alguém deveria pensar quando se pensa a fazer este tipo de investimentos. É isso, eu estou de acordo contigo, João. Este tema da saúde dava um café liberal por si mesmo. Exatamente. Por si mesmo. Eu ia aqui fazer um pouco uma mudança de tema na área, falar um pouco do ambiente e da sustentabilidade. Nós temos visto, esta é uma pergunta aqui para o Paulo, que é quem segue mais estes temas, tem havido nas notícias recentemente, quer dizer, nos últimos 2, 3 meses, problemas com a qualidade da água aqui das praias em Cascais, praias que são fechadas, eventuais descargas de esgotos na zona costeira. Paulo, qual é a tua opinião disto? O que é que achas que se passa aqui? Isto são situações pontuais que são inevitáveis? São situações que podem ser corrigidas? O que é que tu pensas? Bom, eu tenho a sorte de poder acompanhar com alguma regularidade o que se passa numa parte desta costa, nomeadamente na zona entre a Parede e São João de Estoril, e o Tamariz, essa zona toda. E o que eu posso dizer é que não são casos pontuais, aliás, há alturas há semanas em que, de uma forma consecutiva, por exemplo, entre a Ponta do Sal e a praia da Poça, há espuma, portanto, há efetivamente uma sujidade pouco habitual e anormal, que não tem nada a ver com a arrebentação, não tem nada a ver com nada nestas praias. E não sei se não será com certeza uma mera coincidência, mas este tipo de situações agravou-se quando deixou de haver bandeiras azuis, como penso nas praias do concelho. Como vocês se lembram, durante muitos anos nós tivemos bandeiras azuis em várias praias do concelho. As bandeiras azuis foram embora e a poluição no mar voltou, não aos níveis que nós tínhamos nos anos 80, claro, felizmente, mas voltou a níveis que são dificilmente suportáveis, acho eu, e que não são nada bons quando queremos atrair mais turistas, etc. Tudo indica que há aqui um problema de falta de infraestruturas de saneamento para fazer o tratamento dos esgotos, numa população, portanto, num concelho que tem uma pressão sobre a costa grande. Esta é uma das hipóteses. Ou então, se não for isto, não sei até que ponto é que não haverá razões que têm a ver com os navios que normalmente estão estacionados do lado sul do concelho a provocar este tipo de poluição. Não sei, aquilo que eu sei é que é um assunto, é um não assunto, ou seja, agora durante esta época balnear houve uma altura em que houve um conjunto de praias agora em setembro, finais de agosto e início de setembro, que foram fechadas, o que coincidiu por acaso com os dias de mau tempo, foi uma coincidência curiosa, por causa de umas algas que apareceram portanto, e nos tais dias em que estava mau tempo as praias foram fechadas.
durante 2 ou 3 dias, depois voltou um bom tempo e entretanto as praias voltaram a abrir. Umas algas. Nós perdemos o Paulo. Isto hoje, em termos técnicos, não está a correr de uma maneira ótima. Mas eu ia acrescentar uma coisa em relação às praias. Obviamente, o Paulo estava a referir os anos 80, se lembram das praias dos anos 80, era muito diferente do que estava hoje. De facto, muita coisa mudou, as praias são limpas, etc. Mas continua a fazer um bocado de confusão que aquelas situações que o Paulo referiu, que todos nós conhecemos, continuem a existir. Que ainda não se tenha conseguido resolver uma coisa que me parece não ser assim tão difícil de resolver quanto isso. E o Paulo estava aqui a falar, e estou de regresso. O Paulo estava aqui a falar da zona entre a parede e o Tamariz, mas, por exemplo, se falarmos de uma bastante conhecida em Carcavelos, na saída que existe das águas junto à parte mais a oeste, junto à Ribeira das Marianas, praticamente todos os meses temos problemas nessa saída da estação de bombeamento de águas. O cheiro é nauseabundo, passando por debaixo da marginal, portanto, o problema estende-se um bocadinho por toda a nossa costa. E é um tema muito importante, porque nós já temos quase 220 ou 230 mil habitantes em Cascais, temos, como o Paulo referiu, uma grande pressão sobre a orla costeira, e ainda que a população esteja a aumentar, as praias não estão a aumentar. E, portanto, devíamos fazer uma gestão muito mais, chamemos, rigorosa ou de toda a questão ambiental ao longo da nossa costa. É o que eu penso. Acho que ainda há aí muito por fazer. Paulo, eu sei que nós podemos, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, agora que estás de regresso. Sim, a net hoje não está... Não está de feição. Não está de feição também, exatamente. Não queria apenas acrescentar que o curioso nesta história é que é um não assunto, ou seja, a Câmara de Cascais não tem problemas financeiros, tem tomado inúmeras iniciativas, faz um pouco de tudo, inclusivamente fabrica máscaras Covid, tem uma fábrica, portanto é uma empresa, neste caso não é nacionalizada, é uma empresa municipalizada para fabricar máscaras Covid. Mas esta questão da qualidade da água é uma coisa que não é falada, ou seja, é testemunhada por quem lá está, mas parece que ninguém liga a este assunto. Eu ainda na questão do ambiente, há uma área que vocês sabem que eu sou um grande chato com isso, que é a questão do lixo, que eu não percebo porque é que em Cascais temos um problema com o lixo, e eu já tenho escrito também sobre isso, que não interessa se estamos a falar da freguesia de Cascais e Estoril ou São Domingos de Rana, não interessa se é uma zona de vivendas ou uma zona de apartamentos, mas temos sistematicamente lixo que é abandonado fora dos ecopontos e que se tem ainda a tornar um hábito. Ou seja, apesar de algum esforço por parte da Câmara em recolher volumes grandes, a verdade é que temos volumes grandes a serem abandonados na rua, temos todo o tipo de resíduos a serem abandonados à volta dos ecopontos, que às vezes é uma coisa verdadeiramente imunda. Portanto, há de lado tudo, desde o lixo normal, os resíduos orgânicos, a materiais de construção, aos restos das coisas que estiveram na garagem. Portanto, é uma coisa que não devia acontecer em Cascais hoje em dia, mas continua a acontecer. E dá-me a ideia que está pior, mas pode ser impressão minha. A ideia que eu tenho, existem alguns circuitos, existe um sistema de recolha de monos, não é monos que eles dão um outro nome. Monstros, exatamente. Monstros, que passa de X em X tempo, com uma periodicidade que eu acho que é semanal, mas aquilo que eu suspeito é que ou a periodicidade não é semanal, ou então eles passam de uma forma igual por todo lado, quando há sítios que se carregam muito mais do que outros. E provavelmente eles deviam ter uma análise mais local
e de forma a ser capazes de ter atenção à quantidade de lixo que se vai acumulando, em vez de estar com um calendário rígido. E nem sequer é uma questão. Nem sequer é uma questão de estratégia, é mesmo uma questão de comunicação. Com tantos serviços municipalizados que passam todos os dias em todas as ruas, se a comunicação fosse bem feita entre as várias entidades, nem sequer era preciso um circuito. De certeza que existem caminhões do lixo tradicional ou reciclável que passam nessas ruas todos os dias. Se a mensagem fosse passada e o carro estivesse pronto para fazer a recolha, nem sequer precisamos de pôr carros a percorrer as rolhas à procura do lixo. É uma questão de comunicação. Ou seja, em vez de andar até a pedir aos municípios para se alertar à autarquia, coisa que é de louvar, primeiro era a função da autarquia garantir que a sua função fiscalizadora era assegurada através de uma coordenação efetiva, utilizando também os meios tecnológicos apropriados para isso. Ou seja, é um bocado caricato que uma autarquia que não consegue garantir que o lixo que é depositado pelos municípios esteja dentro dos contentores. Por exemplo, hoje tenho publicado no Facebook uma mensagem sobre aquilo que é o objetivo para 2023, que é a separação dos resíduos biológicos do lixo indiferenciado. Portanto, uma autarquia que não garante que o lixo está de facto dentro dos contentores, neste momento já está a falar em separação de resíduos. E não vamos entrar ainda no tema. Eu queria só fazer um comentário. Nós temos aquela campanha, nós temos estado a olhar aqui para a maneira como a Câmara de Cascais gasta dinheiro, e uma das compras recentes da Câmara que nos deixou bastante curiosos foi o drone, o célebre drone, que em princípio foi comprado por razões relacionadas com o Covid, mas se calhar é esse drone que vai passar a vigiar se os pontos estão cheios de lixo ou não, lixo, se calhar era isso e nós nem sabíamos. Tens razão, Paulo, tens razão. Aqui tem uma câmara térmica e tudo, atenção. Aqui, não? Pois, é altamente sofisticado. Eu quando ouço alguma coisa aqui passar por cima, dizer, será que é o drone? Será o drone. Mas ainda não vimos o drone. Eu, pelo menos, não vi nada anunciado. Não. O lançamento do drone em Cascais. Tudo o que é redes sociais da Câmara. E não só. Não só. O que eu ia dizer era um outro tema que também dava, um café liberal por si próprio, que é a tão contestada fatura da água aqui em Cascais e o facto dos resíduos serem pagos em função da água que consumimos. Ou seja, quanto mais banho eu tomar, mais lixo pago. E, portanto, ou seja, é um incentivo a eu não tomar banho. Se eu não tomar banho, pago menos lixo. Portanto, a fatura da água também é um tema serve para tudo. Serve para tudo, exatamente. Mas era interessante se conseguisse implementarmos aqui em Cascais um sistema em que, da mesma maneira que as pessoas pagam pela água que consomem, pagassem pelo lixo que produzem, com os devidos incentivos para fazerem reciclagem, separação, exatamente. etc. Não só o lixo que produzem, mas a qualidade da separação que fazem. Exatamente. Em vez disso, não, pagam em função da água. Portanto, por simplesmente da boa vontade de cada um e do quão, digamos, preocupado com essas questões está. Mas o que nós pagamos não está alinhado com o esforço que fazemos. Isso parece-me um pouco injusto. Deixamos a fatura da água para outra altura. Então, é um tema aqui muito sensível aqui no Conselho. E também já escrevemos sobre isso. Não sei se querem acrescentar alguma coisa sobre o ambiente, sobre o que se passa aqui em Cascais, o que podia ser feito de maneira diferente. Ou se tem alguma ideia gira ou interessante aqui para debatermos. Poderia trazer aqui brevemente um tópico que também já falámos algumas vezes, que tem a ver com o desenvolvimento do aeródromo ou aeroporto de Tiras ou de Cascais, dependendo de como mencionamos. Há uns dias atrás também veio uma notícia, já não sei precisar qual foi o tipo de notícia que veio, mas já não é a primeira vez que vimos notícias a saírem na comunicação social sobre o desenvolvimento ou adaptação ou obras no aeroporto de Cascais, sem haver nenhum plano concreto que nos leve a perceber qual é a estratégia a longo prazo, quais são os passos para chegar a essa estratégia, o impacto na população que vive em redor.
a população que vive em redor do aeródromo, e basicamente assistimos só a notícias a serem largadas, sem verdadeiramente perceber a estratégia da Câmara, não é? O aeródromo foi um dos primeiros temas sobre os quais nos dedicámos, também a escrever um artigo sobre isso, e principalmente sobre o não se perceber exatamente o que é que está previsto em toda aquela área do famoso POAS, né, que tem criado alguma preocupação a muitos dos moradores lá. Agora não vou entrar aqui em questões muito políticas, se aparentemente houve quem dissesse que tudo aquilo ser despropriado, que não parece ser o caso, mas a verdade é que não se percebe o que é que vai ser feito ali ou o que é que se pretende fazer com o aeroporto. Potencialmente podia ser uma coisa muito, muito interessante, mas não, assim como está, levanta todo o género de dúvidas e de questões. E eu aqui, se me permitem, faço um comentário que se aplica não só ao aeroporto, mas a muita coisa. É muito mais, ou devia ser muito mais correto, ou muito mais louvável que nossas entidades estatais, as autarquias, e nem especificamente a autarquia de Cascais, tivessem uma atitude de partilha da informação, de poderem ser escrutinadas e de explicarem à população o que é que tencionam fazer. Em contrapartida, o que nós temos, e aqui não é exceção, é uma certa atitude de vamos fazer e assim é que está bem e nós é que sabemos. E não devia ser assim. Porque esse tipo de atitude gera todo um conjunto de questões e de suspeitas que podem ou não ser fundadas, que não devia acontecer. O Estado serve para servir os cidadãos e, portanto, quem está nessa posição não pode deixar de ser escrutinada pelo que faz, como é que é feito, etc. Portanto, devia haver essa atitude, essa filosofia de que eu, como Estado, sou um livro aberto, obviamente com questões confidenciais ou questões de privacidade, tudo bem, mas a minha gestão é um livro aberto. E eu vou mostrar, ou devo mostrar, tudo aquilo que faço de uma maneira que permita a um cidadão normal de opinar sobre aquilo que faço. Em vez de termos esta constante. É isso. A questão até pode nem se pôr do ponto de vista de escrutinar, mas do ponto de vista de participar. A Câmara, por mais conhecimento e pessoas competentes que tenham a trabalhar, não conseguem cobrir todas as áreas. E seria interessante envolver as pessoas que trabalham no aeroporto, as pessoas que estudam no aeroporto, as empresas que desenvolvem atividades associadas ao aeroporto, nesta visão a longo prazo, o que não está a acontecer. E é uma pena, estamos no século XXI, muita coisa mudou na sociedade e continuamos a ter um bocado desta maneira de fazer política como há 50 anos atrás. É uma pena. Digamos que falta aqui um bocado, se calhar, a visão integrada daquilo que se pretende. Portanto, o que é que se pretende com o aeródromo ou com o aeroporto, como é que isso é interligado com os planos de desenvolvimento não só do município, mas da freguesia onde está inserido, que oportunidades é que isso traz para os agentes económicos, para as populações e como é que isto tudo cruza em prol do desenvolvimento que se pretende que seja cada vez mais para todos. Da mesma forma em que vemos um tecido empresarial aqui em Cascais que pouco ou nada mudou nesta última década. É isso. Eu tinha aqui mais dois outros temas. Um sobre a nossa campanha das 50 perguntas transparentes à Câmara Municipal de Cascais, que está a decorrer. Nós já enviámos as 50 perguntas à Presidência da Câmara Municipal de Cascais. Até agora recebemos 0 respostas. Não é que nos surpreenda, mas não deixa de ser desapontador que a informação não seja partilhada. Mas que queria comentar convosco o comentário que eu mais tenho recebido sobre esta campanha, que curiosamente mas já apresentaram queixa no Ministério Público, todas estas coisas. Eu achei a pergunta curiosa,
Porque a nossa intenção ao fazer esta campanha não é a de detectar, não é a de detectar ilegalidades. A nossa campanha é numa de transparência da informação. Nós o que queremos é a informação. Não estamos a dizer, porque não temos a informação para isso, que alguma coisa ilegal foi cometida. É apenas o pedido de informação. E que as pessoas olhem para aquelas perguntas e achem tão esquisito que nós estejamos a perguntar uma coisa destas, porque a informação devia lá estar, e que saia esse género de comentários. Eu achei muito curioso, porque de facto não é a nossa objetivo da campanha, não é esse, é trazer a transparência para a gestão autárquica. Mas pronto, eu queria comentar isso convosco. A campanha está a decorrer. Nós já publicámos até à pergunta de 40, já enviámos as 50 para a Câmara Municipal de Cascais. Eu não consegui ouvir tudo, tenho estado aqui com problemas de rede, mas aqui queria ouvir só parte do teu comentário, Miguel, mas aqui queria acrescentar uma coisa. Esta questão da transparência no Estado, de uma forma geral, e nas câmaras municipais, e há muito a cultura de algum secretismo, que não quer dizer que é uma cultura inata que vai contra aquilo que é o interesse legítimo dos contribuintes, das pessoas que pagam e dos utilizadores, dos municípios, que é perceber se a Câmara faz o melhor uso possível dos recursos que tem à disposição, de forma a resolver os problemas do concelho e pode de qualquer maneira experimentar coisas novas, por exemplo, o transporte gratuito para todos, ou os testes serológicos Covid. Se calhar até são boas ideias, mas nós não sabemos se são ou não. Não sabemos exato que esteve por trás da medida, nem o resultado que teve. Nos transportes gratuitos para todos, houve efetivamente uma mudança de padrão das pessoas, ou não. Portanto, esta questão da transparência é importante por várias razões. Por um lado, porque nós, enquanto munícipes e enquanto contribuintes, queremos saber como é que a Câmara utiliza os nossos recursos, mas, por outro lado, também, caso as coisas não corram bem, caso haja alguma experiência social que seja feita que não corra bem, queremos perceber se a Câmara aprendeu com o erro ou vai fazer outro igual mais à frente. Até porque, nesta questão do dinheiro, o dinheiro não é elástico. Ou se faz uma coisa com ele ou se faz outra. Há aqui um custo de oportunidade. Se vão fazer os tais testes serológicos Covid, quando havia especialistas portugueses a dizer que não iam adiantar rigorosamente nada, portanto, e especialistas que o disseram publicamente, pessoas conceituadas, porque é que a Câmara fez? E quanto é que custou? E efetivamente, qual foi o benefício que tirou? Portanto, isto não é só estar à procura das tais aldrabices, não é esse o ponto. O ponto é criar uma cultura de transparência. Aquilo que é feito com o dinheiro dos contribuintes, praticamente tudo deve ser passível de ser explicado aos contribuintes. E os contribuintes a perceberem-se de que foi feito. Paulo, e só pegando aí nas tuas palavras, na questão da transparência, que também me faz lembrar o anúncio que foi feito sobre a falsa sensação de insegurança, e que seria excelente nós tentarmos perceber, então, a evolução daquilo que é os registros efetivos da PSP e da GNR ao longo do tempo, que têm acontecido nas várias freguesias. Para nós todos, havendo de facto, não sei, mas fazendo fé aquilo que é dito, que há uma falsa sensação de insegurança, então qual têm sido essas tendências em termos do Conselho e em termos das várias freguesias, até mesmo para nós percebermos se estamos a falar de algum problema a nível do Conselho, especificamente a nível de alguma freguesia, se a tendência tem sido crescente, decrescente, estabilização. Porque há aqui uma série de perguntas que se levantam e que não podemos ficar só por estas grandes afirmações de alto nível, sem detalhe, sem qualquer tipo de escrutínio ou de contraditório. Porque isto é uma democracia, isto não é uma autocracia, diria eu. É a questão de mudar
esta cultura, como eu falo, de secretismo, que é extremamente importante. É uma mudança de mentalidade, que tem que acontecer a nível do Estado e de quem lá está. Erros que todos fazemos, pode haver experiências, como tal, isso que não corram bem, mas a sensação que temos é que muitas dessas coisas são feitas com um objetivo mais eleitoralista do que propriamente com resultados concretos. Sim, propagandista. Sim. Propagandista, exatamente. Do que com resultados concretos que, de facto, melhorem a situação e que o façam com um custo de oportunidade que seja razoável, porque nós para resolver um problema, podemos gastar 10, 100 mil ou 1 milhão. A questão é como é que nós resolvemos o problema gastando o menos possível. E não gastar mais só porque aparece mais nas notícias ou uma coisa do género. Isso é que não devia ser. E nós criticamos tanto em termos daquilo que é o Estado Central e o governo atual, daquilo que é a atitude paternalista para com todos os cidadãos. Eu diria até aqui em Cascais que acabamos por viver um bocado o atual executivo a ter o mesmo tipo de atitude, ou seja, a ser paternalista para com os municípios, não dando acesso a essa informação e não permitindo, não confiando na capacidade de discernimento e de raciocínio de cada um de nós, para podermos nós próprios tirar as nossas próprias decisões e fazer as nossas escolhas no dia a dia. Onde é que eu vou comprar casa? Para onde é que eu vou trabalhar? Etc, etc. E isso é essencial numa democracia moderna como aquela que se pretende para Portugal. E depois por não ter essa informação, fica cada vez mais a suspeita. E isso não é justo, se a suspeita não for fundamentada, de que algo que se está a passar que não é exatamente como se devia estar a passar. E isso também parece injusto, que as pessoas possam pensar que há pessoas desonestas na Câmara ou nas empresas municipais, etc. Poderá haver ou não, mas o que não devia haver é motivo para haver a suspeita, ou seja, porque não há informação. E isso parece-me muito relevante para que temos um longo caminho à nossa frente nesse aspecto, mas cá estamos para o batalhar, porque nos parece que é muito, muito importante. É preciso devolver de novo a confiança dos cidadãos no Estado, seja ele o Estado Central ou o Estado autárquico. E essa confiança não existe. Só fazer aqui um último comentário do meu lado. Reparem que a abstenção em Cascais é principalmente alta nas autárquicas. Nas legislativas é sensivelmente igual à nacional, mas nas últimas autárquicas foi muito maior do que foi a nível nacional. E isso, para mim, é reflexo de uma grande separação entre os municípios e o poder autárquico. É uma grande falta de interesse ou de confiança, chamem-lhe o que quiserem, mas claramente há ali um fosso em que as pessoas não se identificam com o processo. É isso. Esse era o que eu tinha para hoje. Eu não sei se há algum outro tema que queiram comentar, alguma outra coisa que queiram acrescentar. Vamos falar de manhã? O Maia, é verdade. O Maia. Nós fizemos a sessão de recolha de assinaturas no Cascais Jovem, aquilo correu muito bem. É? Sim. Aquilo correu muito bem. Estava lá o Maia, não é? Estava lá o Tiago. Sim. Mas aquilo correu muito bem. Éramos 4, não podíamos ser mais do que 4, mas tivemos muita gente que veio falar tivemos gente que não quis falar connosco, mas muita gente que veio falar connosco, dizer que nos seguem nas redes ou a nível nacional. Correu bem. Mas então, de manhã quem nos esteja a ver ou a ouvir, não se esqueçam, por favor, se ainda não fizeram, de assinar a ficha de proposição para depois entregarmos no Tribunal Constitucional e podemos ter um candidato verdadeiramente liberal à presidência da República, e é o único, nenhum dos outros que apareceram até agora me parece que seja uma alternativa ao Tiago. Mas isso
depois no dia em que as eleições se celebrar. Portanto, por favor, podem ir ao site do Tiago Maia, www.maia.pt, se não estou em erro. Liberalmayan.pt, Liberal Miguel. Maia, é isso Eu mesmo. coloquei nos comentários do Facebook para quem estiver interessado. Muito bem. Liberalmanhã.pt, está lá a ficha, podem depois enviar diretamente, ou podem enviar também para o nosso e-mail, que é o cascais@liberal.pt, que nós depois coordenamos tudo com a candidatura do Tiago. É tudo, não é? Não sei se mais alguma coisa. Não? Então, a todos, muito obrigado. Àqueles que nos estão a assistir em direto ou àqueles que nos estão a ver depois. Se tiverem questões, perguntas, podem fazer no nosso site, nossa página do Facebook, da IEL Cascais, e cá vos esperamos no próximo Café Liberal. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado.